vamos falar agora sobre eleições nos Estados Unidos. No último final de semana, depois de muita pressão, Joe Biden desistiu de concorrer à reeleição. Com isso, ele abriu espaço para a vice Kamala Harris na disputa contra Donald Trump. Em discurso à nação, o presidente americano falou em união. Vamos conferir. Venero esse cargo, mas amo mais o meu país. Foi a honra da minha vida servir como seu presidente. Mas na defesa da democracia que está em jogo, acho que é mais importante do que qualquer título. Retiro forças e encontro alegria em trabalhar para o povo americano. Mas essa tarefa sagrada de aperfeiçoar a nossa união não é sobre mim. É sobre você, suas famílias, seu futuro e sobre nós, o povo. O melhor caminho a seguir é passar a tocha para uma nova geração. É a melhor maneira de unir a nossa nação. Em apenas alguns meses, o povo americano escolherá o rumo do futuro dos Estados Unidos. Eu fiz minha escolha. Falei os meus pontos de vista e gostaria de agradecer à nossa grande vice-presidente Kamala Harris. Ela é experiente, ela é durona, ela é capaz. Ela tem sido uma parceira incrível para mim e uma líder para o nosso país. Para a gente falar mais sobre os Estados Unidos, a gente conversa agora com o professor de História dos Estados Unidos na Temple University da Filadélfia, professor Lucas de Souza Martins. Seja muito bem-vindo ao Jovem Pan Internacional. Obrigado, Fabrício. É bom estar aqui com vocês pessoalmente agora, né? Sim, exatamente. Com certeza um prazer ter você aqui pessoalmente também. Queria começar te fazendo a seguinte pergunta. Kamala Harris, uma semana de campanha, e ela conseguiu angariar bastante apoio dentro do Partido Democrata. Conseguiu a unanimidade que faltava para Joe Biden? Olha, dá para dizer que sim, por uma série de motivos. E ela recebeu apoios importantíssimos, né, ao longo desta semana. Barack Obama agora declarando seu apoio. Michelle Obama, que seria talvez uma possível candidata democrata, recebeu apoios importantes também de governadores que também poderiam ser candidatos. Isso significa que ela tem uma plataforma bastante consolidada, será candidata e em agosto será oficializada como candidata democrata à presidência dos Estados Unidos. Agora, a gente fala de um fôlego que o Partido Democrata ganhou nessa última semana, mas a questão que fica é a seguinte: até onde vai esse fôlego? Até onde ela consegue estender esse bom momento da campanha que ela gerou nos últimos dias? Olha, ela conseguiu mobilizar as bases que até então não estavam tão mobilizadas com o Joe Biden. O Biden tinha uma dificuldade muito grande com eleitorados, por exemplo, o afro-americano, o latino, a questão da mulher. E lembrando sempre, né, que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Isso significa que você precisa, sim, motivar essas bases a saírem de suas casas para votarem, e os democratas tinham essa dificuldade com o Joe Biden. Agora que a Kamala Harris se torna candidata e traz essa mobilização, a pergunta que fica realmente é por quanto tempo ela vai conseguir motivar as bases. Não é à toa que ela tem feito discursos estratégicos para falar com cada grupo desse eleitorado, que vai ser fundamental se ela quiser realmente ser o presidente dos Estados Unidos. Agora, a gente fala muito sempre na questão dos swing states, ali do meio oeste também, que embora nem todos os estados sejam esses estados pêndulo, tem também uma força importante, historicamente falando. Ela tem capacidade para conquistar votos nesses estados, superar Trump nesses estados e chegar à vitória? Fabrício, dá para dizer que ela oferece um cardápio de opções, digamos assim, muito mais interessante politicamente do que o Joe Biden oferecia. Até pela biografia pessoal dela, ela é filha de imigrantes, ela é uma política de bastante experiência no Congresso, é afro-americana, e é por isso que ela oferece opções de mobilização das bases de filhos de imigrantes que já são segunda ou terceira geração, os afro-americanos que se aproximam, que se identificam muito mais com a candidatura dela, e isso acaba contribuindo, por exemplo, em estados como Michigan, que tem uma população imigrante muito considerável, o estado da Geórgia, que é um estado que tem uma população afro-americana bastante expressiva. É por isso que é possível dizer que, em termos de cardápio de opções, de receptividade de eleitorados importantes, ela oferece muito mais do que o Joe Biden, por exemplo. Agora, uma outra questão que tem chamado bastante atenção também.
Depois do atentado contra Trump, lá na Pensilvânia, criou-se ali uma expectativa de que o clima das eleições iria dar uma baixada. O então pré-candidato Joe Biden falava nisso, em baixar um pouco o tom, o Trump também, mas agora isso já mudou um pouco, voltou à normalidade, ainda mais que você tem nesse momento Kamala Harris, que é uma procuradora de carreira, se colocando como uma mulher da lei, frente a um condenado na justiça que é Donald Trump. Qual é a sua expectativa para o tom, de fato, da campanha daqui para frente? Bem, será um tom que a gente já observa, né, nas manifestações das duas campanhas, de discutir exatamente quem é o real defensor da democracia. As fotos do atentado contra o ex-presidente Donald Trump mostraram que os republicanos, né, tinham essa narrativa de mostrar que eram, de fato, a candidatura que representavam essa defesa. Agora, quando nós analisamos, né, o que aconteceu com os democratas nos últimos dias, não só no posicionamento do Joe Biden, mas também da Kamala Harris, a utilização muito frequente da palavra patriotismo, de quem seria exatamente o patriota em uma situação como essa. O Joe Biden, nesse discurso que nós acabamos de ouvir, ele manifestou a questão de que eu tenho muito apreço pelo meu trabalho, mas, por outro lado, eu tenho um apreço maior pelo meu país, mostrando um desapego, um patriotismo, ou seja, vai ser uma batalha contínua a respeito de entender e definir o que seria realmente a luta pela democracia e o que seria, de fato, o patriotismo no sentido americano. Agora, o presidente Donald Trump, candidato à presidência pelo Partido Republicano Donald Trump, tem tentado nessa semana colocar ali uma imagem em Kamala Harris de esquerdista, marxista, para afastar aquele eleitor mais de centro, indefinido, que ora vota no Partido Democrata, ora vota no Partido Republicano. Tem chance disso colar realmente, de atrelar uma coisa à outra? Ele tem chance, sim, na medida em que ele pode dialogar diretamente com esse eleitor, lidando com as questões da sua rotina, do seu dia a dia. Por exemplo, um dos temas mais sensíveis da administração Joe Biden é exatamente a questão da economia, a questão da inflação, que hoje, embora esteja muito mais controlada do que estava no início do governo Biden, o que acontece hoje é que existe realmente um temor de que esta situação retorne aos Estados Unidos, e o Trump tem explorado exatamente essa questão porque afeta diretamente as pessoas quando vão ao supermercado, quando veem que o seu salário não vale mais da forma como valia há alguns meses, por exemplo. Então, ele precisa dialogar com temas que falam exatamente com o cidadão no dia a dia, e é por isso que, embora ele não vá falar muito sobre questões como, por exemplo, mais ligadas ao progressismo, ele vai realmente conversar sobre temas de economia e também de migração, que é um tema que ficou muito atrelado à figura da Kamala Harris ao longo da gestão do Joe Biden, por isso que ele vai dialogar com temas que têm a ver com a rotina do cidadão americano.